Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Nós vimos na lição passada, meus irmãos, que Natã, o profeta, fez a diferença para o bem. E agora nós vemos Jezabel, que é conhecido de todos. Eu acho que Jezabel, as pessoas conhecem mais Jezabel do que o profeta Natã. Mas aqui nós vemos, irmãos, que Jezabel, ela realmente influenciou para o mal. Irmãos, essa mulher foi terrível. Ela foi muito terrível. Às vezes as pessoas associam Jezabel só a questão da vaidade, pintura de brinco, essas coisas. Irmãos, o que ela fez foi muito pior do que essas coisas que as pessoas falam, de brinco, essas coisas, né? Mas aqui no nosso texto do dia, que está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, diz assim: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas? Nós vemos, meus irmãos, que já estava decretado, o profeta já tinha profetizado que Jezabel morreria e os cães lamberiam o seu sangue. Nós vemos aqui quando Jeú chegou onde ela estava, ela se pintou toda, se maquiou toda, e aí os servos dela estavam ali, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês querem morrer ou como é que é? Né? Mais ou menos assim. O que eles fizeram? Jogaram ela da janela, ela caiu, morreu, e os cães lamberam o sangue daquela mulher. Exatamente como o profeta tinha profetizado. Jezabel na história sagrada é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. Irmãos, é isso que as pessoas associam Jezabel à vaidade da mulher. Irmãos, essa mulher perseguiu os profetas. Nós vamos aí lá que quando Elias está lá e o Obadias fala: Olha, tem 7.000 que não se dobraram, estavam escondidos. Aqueles dias eles realmente viraram, não estavam mais adorando a Deus. É claro, o reino do norte, o reino do sul. Aqui é o reino aqui é o reino do norte, o reino de Israel, tinha um reino do sul, que era o reino de Judá, estavam divididos. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que essa mulher que era finícia, que ela adorava deuses, que sacrificava crianças, que sacrificava tudo para os seus deuses, Moloque e Astarote, Beuzebu, todos esses tipos de Beuzebu não, mas todos esses tipos de deuses ela sacrificava, e fez com que todos ali no reino também tivesse a mesma linha de culto, ou seja, era proibido cultuar a Deus. Praticamente era proibido, não era bem aceito, era um negócio, era cultuar. E o que ela fez? Ela importou os seus profetas, esses profetas, esses satanistas, vamos dizer assim, e acabou influenciando outras pessoas no reino, e todos acabaram, vamos dizer assim, para ter um lugarzinho seu, para ter um lugarzinho confortável, apostataram da fé. Introdução. O reino do norte, Israel, se destacou por ter sido governado por reis ímpios. A maioria dos reis que reinaram no reino do norte, cuja capital depois foi Samaria, foram reis ímpios. E Acabe, meus irmãos, não está fora desse. Também foi um rei ímpio. Seu governo, apesar de militarmente vitorioso, é marcado por uma grande idolatria, movida por Jezabel, a mulher finícia, que se tomou sua esposa. Irmãos, ele, acho que provavelmente para fazer uma aliança política, acabou tendo essa relação com Jezabel, amava Jezabel. Claro que quem usava calças na casa de Acabe era Jezabel, ou seja, calças no sentido que quem mandava era Jezabel. A Jezabel era o homem da casa, ela que mandava e desmandava no marido. Uma mulher com fé para o mal, uma mulher finícia. Jezabel tinha origem finícia, um povo que havia se dedicado à construção de embarcações e ao comércio. O trabalho deles com a púrpura lhes rendeu recursos e fama, e há quem considere os fenícios como os cananeus devido não apenas à proximidade geográfica desses povos, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia e na Palestina 2000 anos antes de Cristo. Né? Eram pessoas que elegeram Baal como seu deus e fizeram o culto a ele, a sua manifestação de fé. Então, entre outros deuses, também Baal, que também era um deus que muitos ali adoravam, inclusive alguns de Israel, alguns hebreus adoravam, também eles adoravam. Ela só incorporou um pouquinho mais, e aqueles que faziam esse tipo de culto a outros deuses acabaram tendo mais liberdade para fazer, já que foram incentivados a fazê-lo. A fé de Jezabel
Ela foi criada na cultura dos fenícios e a sua adoração a Baal certamente lhe foi ensinada na infância. Ou seja, irmãos, ela sempre foi idólatra, foi uma mulher que cresceu num país ou num lugar idólatra, né? Até tem uma questão, ao invés de Israel exportar a sua fé para que convertesse outros povos, Israel estava sendo convertido por estes povos. Deus, meus irmãos, elegeu Israel, não foi para eles ficarem numa redoma e ficar só apenas eles tendo o acesso, tendo comunhão com Deus, não. Quando Deus permitiu isso, Deus queria fazer de Israel, ou dos hebreus, um exemplo de povo que servia a Deus e para que outros povos pudessem servir a Deus também. Mas o que eles fizeram? Ao invés de eles exportarem a sua fé, eles importaram esse tipo de fé idólatra. Então Jezabel, ela era uma mulher que foi criada nesse meio, ela desde criança sabia, meus irmãos, toda adoração, foi criada, sabia como é que eram as coisas, e ela participava desse tipo de culto, meus irmãos, que, meus misericórdia, alguns até dizem que até orgias nesses cultos também existia. Então, Jezabel, para ela, isso era muito comum, era a fé que ela defendia. Um casamento fora da vontade de Deus, né? A influência de Jezabel na história de Israel é registrada na palavra de Deus por causa do casamento dela com o rei Acabe. Nós vemos aqui que Acabe, ele tomou essa mulher por sua esposa. Infelizmente, como eu já disse, talvez por uma aliança política. Ele é descrito na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe conseguiu superar dos reis que vieram antes dele toda a maldade que eles fizeram juntos. Irmãos, Acabe foi terrível, mas foi terrível por influência da mulher. Mas ele não, claro que ele tem culpa. Mas a questão é, a mulher que influenciou ele muito, ele já era um homem terrível, ficou pior ainda. Ou seja, Acabe fez muita coisa que desagradou totalmente a Deus, por influência o quê? Da mulher. E a culpa, claro, não é só da mulher, é do homem. O homem já é terrível, a mulher dá uma força, pronto, fica a coisa, junta a fome com a vontade de comer, já sabe o que acontece. Parte 2, sua influência em Israel, levando Israel à idolatria. Como já percebemos, o líder tem a capacidade de influenciar os seus liderados. Irmãos, quando nós vemos que os reis, que o rei, ele toma uma atitude de fazer com que as pessoas venham se converter, as pessoas se convertem porque o rei dá o exemplo. Mas aqui, nós vemos que ela levou o povo de Israel à idolatria, como está acontecendo hoje, crente. Não sei não, hein? Você gosta de ser crente. Não, ser crente, mas não em frequentar a igreja. Ser crente. Frequentar a igreja é aquele que não tem compromisso com nada. Ser crente. Não, isso aí não sei o quê. O que está mais fácil é adotar a linha de pensamento do mundo. Assim como aconteceu naquela época, levando Israel à idolatria. E mais, na parte 2 aqui, perseguindo e matando os profetas. Quando ela provavelmente começou a colocar, então, fazendo uma propaganda da sua religião, né? Olha, vamos adorar e não sei o quê, porque Baal, porque isso, porque aquilo, porque Astarte, Astarote, e começou a fazer propaganda dos seus deuses e alguns, mas depois ela queria impôs ao povo de Israel para que pudessem adorar aos seus deuses. Ela fez isso, ela impôs aquele povo para adorar aos seus deuses. E aqui nós vemos, meus irmãos, por que nós vemos isso? Porque ela começou a perseguindo e matando os profetas. Então ela começou a perseguir e matar os profetas. E ela começa a perseguir, mata mesmo, e mata sem dó. Por quê? Porque ela queria que a sua religião dominasse, prevalecesse. Não tivesse nada que pudesse confrontar. E nós vemos aqui, na parte 3, matando o inocente. E aí, meus irmãos, o que acontece? Quando ela mata Nabote, quando ela mata o homem lá da vinha, que tinha a vinha perto do palácio, e o Acabe quis a vinha, porque estava perto do palácio, era um lugar estratégico para ele, e ele disse que daria
a quantia que ele pedisse, ou daria uma vinha melhor. Nabote não quis fazer negócio nenhum com Acabe. Acabe chegou choramingando, aquela coisa, né, que muitos homens fazem com as mulheres, vai choramingando para a mulher. O que acontece? Ela toma atitude, vai lá, vamos dizer assim, falsifica o seu sinete do rei, carimbo com carimbo do rei, assim, faz alguma coisa lá para poder falsificar. Olha, diz que esse homem aqui fala que ele blasfemou e pronto. O que aconteceu? Nabote foi acusado de blasfêmia e ela usou o quê? Ela usou a lei de Moisés para poder pedrejar aquele homem. E o que aconteceu? Ela matou um inocente. Tentou com Acabe destruir Elias, um dos profetas mais representativos da Antiga Aliança, parte 3. Um dos profetas mais representativos da Antiga Aliança é Elias. Ele foi usado por Deus de forma impetuosa, realizou milagres e buscou restaurar a fé no Deus eterno em Israel. Nós vemos aqui, meus irmãos, que já começa o juízo. Porque Elias, ninguém sabia de onde era, da cidade de Tisbé, sabe lá onde fica Tisbé, um lugarejo pequeno, um vilarejo. Ele entra dentro do palácio do rei, e profetiza contra o rei, dizendo que viria juízo contra o rei. Irmãos, que coragem, né, daquele profeta. Ele bateu de frente com o rei. E aí, nós vemos aqui, Jezabel teve a oportunidade de se arrepender diante dos milagres ocorridos pelo ministério de Elias. Quando teve aquele milagre no monte, onde teve aquela disputa entre os profetas de Baal e a disputa, né? Elias, que foi secou aquela água e consumiu o sacrifício, nós vemos que o povo, agora o Senhor é Deus, e foi e matou os profetas. Através de alguns milagres que aconteceu, aquela mulher não se arrependeu. Algumas coisas aconteceram que ela poderia ter se arrependido, mas ela não se arrependeu. Ela não queria se arrepender. Para você ver, para nós vermos que Deus dá oportunidade para todos. Todos têm a oportunidade ao arrependimento. Todos. Inclusive, Jezabel também teve a oportunidade ao arrependimento, mas não quis se arrepender. Jezabel não aceitou a palavra de Elias. Ela, pelo contrário, ela falou, agora você vai morrer. E começou a perseguir Elias para matar Elias. Foi morta segundo a palavra do Senhor. Jezabel levou as tribos do norte a adorarem Baal, matou os profetas do Senhor e também foi responsável pelo assassinato de Nabote. Os crimes de Jezabel foram tão graves que Deus decretou a morte dela 2 vezes. Elias disse, e também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães comerão Jezabel junto a um timuro de Jezreel. O lugar que foi tomado de Nabote serviu de julgamento e punição para a rainha de Israel. Ou seja, nada fica impune nessa vida. Nada. Nós vemos, meus irmãos, que aqui ela foi punida. Ela foi punida. Tá certo que quando ela falou para Elias, Elias fugiu com medo, mas isso não é a história de Elias. Aqui nós estamos falando de Jezabel. Jezabel teve a oportunidade do arrependimento, não se arrependeu. Deus decretou o juízo contra ela e Deus colocou, o profeta profetizou e Deus foi e fez o juízo. Aqui na parte 3, o julgamento divino. Esse julgamento ainda levou um tempo para se cumprir. Quando Deus fala, pode levar o tempo que for, vai se cumprir. Por que às vezes leva o tempo? Porque Deus está dando uma oportunidade para a pessoa, mas a pessoa não quer. É um direito da pessoa. Irmão, se a pessoa está fazendo maldade e não quer se arrepender, é um direito que ela tem. Nós não podemos querer que as pessoas façam aquilo que nós queremos que elas façam. Mas Deus, olha, para nós vermos que Deus é tão grande, Deus deu oportunidade para essa mulher que foi terrível, matou um homem, matou os profetas, fez com que uma nação toda fosse idólatra, e mesmo assim a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ainda foi buscá-la, mas ela não aceitou. Ela não aceitou. E mesmo assim, meus irmãos, aí nós vemos que o juízo foi mesmo contra ela, ou seja, tudo que nós fazemos nessa vida, está tudo escrito, meus irmãos. É melhor que a gente se arrependa do mal que nós fazemos. Aqui, essa mulher não se arrependeu, morreu desse jeito,
e não vamos dizer se ela foi para o inferno ou para o céu, que não cabe a nós, mas pela palavra de Deus, infelizmente ainda perde a salvação. A nossa conclusão. Jezabel serviu a um falso Deus, influenciando Acabe para que o culto de Baal fosse o culto de Israel, e não trocou o seu Deus, mesmo vendo o Deus de Israel intervindo na natureza e operando milagres. Por causa de sua impiedade, foi julgada pelo Senhor e entrou para a história bíblica como um exemplo a não ser seguido. Que isso nos sirva de lição. Servimos a um Deus vivo e não podemos substituir o eterno por algo que não tem valor algum, nem ser influenciado por aqueles que não têm compromisso com Deus. Vigiemos e oremos para termos discernimento da presença de Deus. Infelizmente, muitos hoje, ensinadores, têm se travestido desses tipos de personagens. A gente fosse a linhagem de Jezabel. Ao invés de nós adorarmos a Deus, estamos adorando as coisas. Porque esses deuses aqui, eles davam coisas para as pessoas. E hoje as pessoas, muitos ensinadores, é claro, meus irmãos, não tem a idolatria de uma imagem dentro da igreja, ninguém vai sacrificar crianças dentro da igreja. Mas nós vemos, meus irmãos, que há uma mistura, às vezes, de culto dentro da igreja, que não está fazendo nada bem para as igrejas, vamos dizer assim. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, compartilhe este vídeo e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.